Meus amigos, parece que a Rede Globo finalmente resolveu se posicionar contra as arbitrariedades cometidas pelos ministros do STF. Pois é, por incrível que pareça, eles usaram praticamente 6 minutos do Jornal Nacional para falar sobre o escândalo do banco e criticar a postura de Dias Toffoli. Bem, eu separei aqui o corte da reportagem para a gente ver juntos. Vamos assistir, pessoal? Pois ver a Globo criticando o STF não é uma coisa que acontece todo dia. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, negou um pedido do Banco Central e decidiu manter a data da acariação no caso Master. Será na próxima terça-feira. Hoje, entidades do setor financeiro saíram em defesa do Banco Central. Exaltaram o papel independente e técnico da instituição. A acariação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o BRB, Banco de Brasília. Desde o início deste mês, o caso tramita em sigilo no Supremo por determinação de Toffoli. As investigações começaram em 2024 na Justiça Federal. A Polícia Federal listou uma série de operações suspeitas entre o Master e o BRB, que é um banco público. Segundo a investigação, o Banco Master não tinha fundos suficientes para honrar os títulos que emitiu com vencimento no ano de 2025. Comprou, então, créditos sem realizar qualquer pagamento de uma empresa chamada Tirreno. E, em seguida, revendeu esses mesmos créditos ao BRB, Banco de Brasília, que pagou cerca de 12 bilhões de reais pelo negócio. O BC rejeitou a compra do Master pelo BRB e, no mês passado, decretou a liquidação do Master, entre outros motivos, pela falta de dinheiro em caixa para honrar compromissos. No dia 24 de dezembro, Toffoli decidiu, por conta própria, sem um pedido da Polícia Federal ou outra instituição, marcar uma acariação para a próxima terça-feira. Entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, os dois investigados por fraude, e o diretor de fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos. Esse tipo de procedimento é usado para confrontar versões diferentes. No mesmo dia, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu para Toffoli suspender a acariação. Gonet considerou a medida prematura, já que os intimados não foram ouvidos individualmente e o material da investigação ainda está sendo analisado. Mas Toffoli rejeitou o pedido e manteve o procedimento. Ontem à noite, o Banco Central entrou com um recurso no STF pedindo esclarecimentos para evitar o que chamou de armadilhas processuais, ou a suspensão da acariação. O BC queria saber exatamente que pontos controversos seriam abordados durante a acariação. Em que condição o diretor Ailton de Aquino está sendo intimado, se como acusado ou como testemunha, se ele está sendo chamado como representante do BC ou em caráter pessoal, e o motivo da urgência, já que o judiciário está em recesso e ainda não houve depoimento prestado. Hoje, associações que representam bancos, fintechs e o mercado financeiro saíram em apoio à autonomia e à atuação do Banco Central. Foi um comunicado conjunto assinado pela Associação Brasileira de Bancos, pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, pela Federação Brasileira de Bancos e pela Zeta, a associação que representa empresas do setor financeiro e de meios de pagamentos. As entidades defenderam que a presença de um regulador técnico e, sobretudo, independente do ponto de vista institucional e operacional é um dos pilares mais importantes na construção de um sistema financeiro sólido e resiliente. Destacaram que o Banco Central vem exercendo esse papel, que inclui uma supervisão bancária atenta e independente, de forma exclusivamente técnica, prudente e vigilante. Sem citar o caso do Banco Master, as instituições afirmaram que a atuação do Banco Central inclui a intervenção e, em casos extremos, a necessidade de liquidação de instituição financeira problemática e sem condições de seguir em suas atividades. E que revisar uma medida como essa seria permitir que outros atores institucionais tenham a possibilidade de invalidar o mérito técnico dessas decisões, rompendo um dos alicerces fundamentais do funcionamento do sistema financeiro, com graves impactos para o próprio funcionamento da economia brasileira e enfraquecimento da autoridade financeira.
declararam reconhecer que o Poder Judiciário pode e deve analisar e sindicar os aspectos jurídico-legais da atuação dos reguladores. E o apelo das entidades que representam o setor bancário é que se preserve a autoridade técnica das decisões do Banco Central, para evitar um cenário gravoso de instabilidade. Em outra nota, a Anbima defendeu a autonomia e a independência do Banco Central para conduzir e decretar liquidações extrajudiciais de instituições financeiras sempre que forem necessárias. E que a possibilidade de reversão de uma decisão como essa compromete a economia, fragiliza a autonomia do Banco Central e mina a confiança nos pilares que sustentam um mercado sólido, competitivo e estável. No fim da tarde, o ministro Dias Toffoli rejeitou o pedido do Banco Central sobre a acariação. Afirmou que nem o Banco Central nem o diretor da autarquia são investigados, que a participação do BC no procedimento é relevante, tendo em vista que o objeto da investigação tange a atuação da autoridade reguladora nacional. Declarou ainda que a urgência da acariação está justificada diante da significativa interferência dos fatos em apuração no sistema financeiro brasileiro. E ela é muito importante porque são, deixa eu contar aqui, quatro entidades do mundo financeiro que representam quase 100%, mais de 90% do mundo financeiro. E o que essa nota significa? É, em resumo, uma nota em apoio e solidariedade ao Banco Central, nesse caso do Banco Master. A nota começa já falando que a presença de um regulador técnico e, sobretudo, independente do ponto de vista institucional e operacional, é um dos pilares mais importantes da construção de um sistema financeiro sólido e resiliente. E aí, na sequência, eles reforçam a ideia de que o Banco Central tem cumprido o seu trabalho. Por que essa nota vem? Ela vem num contexto em que há crescentes preocupações no mundo financeiro em especial sobre esse questionamento da liquidação do Banco Master. A gente sabe agora no Supremo Tribunal Federal uma acariação marcada para terça-feira, determinada pelo ministro Dias Toffoli, em que tem 2 investigados, né, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, porque a investigação era sobre fraude que levaria à compra do BRB, compra do Master pelo BRB, mas também foi chamado o diretor de fiscalização do Banco Central e há possibilidade, eu dei isso ontem aqui na Globo News, do Supremo, do ministro Dias Toffoli, chamar inclusive o liquidante do Banco Master, que é uma pessoa independente, autônoma, que está refazendo todo o balanço do Banco Master, para poder, então, dizer o quanto há ali de créditos inflados, ativos inflados, e quanto existe para tapar o rombo. Temos que lembrar que essa liquidação vem depois de uma investigação que mostra um rombo. O Fundo Garantidor de Créditos vai gastar aí em torno de 40 bilhões devolvendo recursos para pessoas que perderam seus CDBs, enfim, seu dinheiro nas transações do Banco Master. Então é importante a gente olhar para essa nota como uma preocupação do mundo financeiro com o que pode ser um grande estratagema jurídico que leve à revisão, cancelamento da liquidação do Banco Master pela Justiça. Bem, eu sou a Dona Zéfia e gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, então deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e abraços.